Agora, os eventos principais do período de Esmirna. Então, nós estamos aqui na página 11, depois do mapa do Império Romano da época, e nós vamos começar com um homem chamado Inácio, o martírio de Inácio de Antioquia. E o que eu fiz aqui, você pode ver aqui na página 11, 12, 13, você vai ver os martírios, ou seja, eu coloco a data de quando a pessoa morreu. E às vezes nem todo mundo morreu como mártir, mas vocês vão ver isso, tá? Só para explicar melhor as datas aqui, eu não coloco todas as datas, mas de quando as pessoas morreram. Então, Inácio de Antioquia, pesquisando isso, eu li datas diferentes. Ou ele foi martirizado no ano 108, ou 140, ou outra data, mas você sabe que Jesus foi crucificado no ano 30, ou 28, 29, por aí. Então, passando uns 80 anos, ou talvez 120 anos, alguma coisa, esse homem morre também. Quem é Inácio de Antioquia? Inácio, ele era um discípulo de João, o apóstolo, e se tornou bispo de Antioquia, da Síria. João, o apóstolo, ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse na década 90, e tem debate sobre a data exata, mas na última década do primeiro século. E esse homem, Inácio, você pode ler sobre ele na história da igreja, e ele é uma ligação entre a pessoa que andava com Jesus, João Batista, e nós que fazemos parte da história da igreja. Ele influenciava as pessoas através dos escritos dele. E na verdade, basicamente todo mundo que nós vamos ver na história da igreja escreveu alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque eu sei que tinha milhares de crentes que morreram e a gente não tem a mínima ideia. Nós vamos conhecer pessoas dos primeiros séculos que morreram em Cristo, não escreveram nada, eram pessoas de Deus, sinceras. Os leões comeram essas pessoas, mas não escreveram nada, não tinham posições elevadas. Muitos desses homens tinham ligações com até o império, o imperador, então eles escreviam apologias e passavam essas coisas para o imperador de Roma e para os governadores das províncias do império. Então, através dessa, vamos dizer, visibilidade, hoje nós encontramos esses livros ou cartas e lemos essas coisas hoje. Então, essas são as coisas principais na história, porque eles tinham uma certa posição elevada anos atrás, ou escreviam algo. Esse homem Inácio, ele lutava contra a heresia chamada gnosticismo, especificamente o docetismo, a crença que o corpo de Jesus era uma mera ilusão e o sofrimento corporal não era real. Ou o veículo de Cristo que entrou em Jesus na hora do batismo e saiu dele na hora da crucificação. Tem pessoas até hoje que querem enfatizar essas falsidades. Que existia um homem chamado Jesus. E quando ele foi batizado e a pomba desceu, Cristo entrou em Jesus. E quando ele foi crucificado, Cristo saiu dele. Falsa doutrina. Falsa doutrina. Mas as pessoas falavam isso para poder manter a filosofia grega e essa crença em gnosticismo. Agora, deixa eu pausar um pouco e explicar algo para vocês. Você vai crer em falsa doutrina se você quer manter algo que não é bíblico. Para você poder crer na Bíblia
e crer em algo falso, tem que existir uma distorção da verdade em algum lugar no seu sistema de crenças. Porque você não pode crer na verdade e na falsidade ao mesmo tempo. E um alvo meu, que eu quero que seja um alvo de você também, é sempre levar tudo que você crê sempre para a Bíblia. E deixa a Bíblia purificar as suas crenças. E eu sei, irmãos, às vezes somos burros, somos teimosos, somos ignorantes. Mas eu não vou mudar, é desse jeito que eu creio. Tá bom, você está agindo meio ignorante. O importante é ser mole, é ter uma certa sensibilidade, falar, olha, mas se a Bíblia me mostrar algo diferente do que eu acredito, eu vou analisar, eu vou estudar, eu vou ter paciência, e com isso, se eu ainda percebo que a Bíblia ensina algo diferente do que eu acredito, eu vou mudar a minha crença. E às vezes leva tempo, você não vai querer ser radical porque, na hora, porque às vezes o que acontece, você vê algo na Bíblia, mas você está isolando um versículo só, e você acaba criando outra falsa doutrina. Então, se você observa algo na Bíblia, conta o que você crê, analisa, estuda, medita, ora, busca conselhos, leia outros livros para chegar a uma conclusão e daí toma uma decisão. Mas não seja teimoso, não seja teimoso. O gnosticismo em si é a crença que há um conhecimento místico que salva a pessoa e não necessariamente fé em Jesus. Então, Inácio, ele lutava contra essa falsa doutrina. E eu digo para isso, Inácio, muito bem. Para promover unidade, Inácio enfatizava a hierarquia da liderança dentro da igreja local assim. Tinha o bispo, ou supervisor, que é o pastor da igreja. A palavra bispo tem a ideia de alguém que se supervisiona. É como, por exemplo, ter visibilidade, a habilidade de ver além dos outros. Vamos dizer que nós estamos no aprisco, no rebanho, e tem um muro de pedras, um muro meio alto, e você é ovelha. Você não vê do outro lado do muro. Mas o pastor, um homem, ele mais alto do que as ovelhas, ele vê lá fora, ele vê urso, ele vê leão, ele vê lobo, ele vê alguém que quer entrar e roubar uma ovelha. Então ele é o bispo. A ideia é que ele vê o que os outros não veem. Eu devo ter isso em mim como pastor. Um bispo, biblicamente, é um pastor. Por exemplo, você fala para mim, pastor, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como alguém que é um bispo ou pastor, eu devo poder ver não somente essa porta aqui que você quer entrar, mas várias outras portas que vão chegar depois daquela, para eu poder falar para você, tá bom, se você tomar essa decisão aqui, eu estou falando para você, vai chegar isso. Prepare-se. E às vezes a pessoa fala, é mesmo, pastor, não pensei nisso. Então você respondeu bem para o conselho do pastor. Mas tem gente que fala, eu vou fazer isso desse jeito mesmo assim. E faz depois. Eu me lembro, eu não vou dar nomes, não vou nem explicar a situação, mas uma pessoa veio para mim, o senhor estava certo. E eu não falei, não falei? Não fiz isso, mas eu queria, mas eu não fiz isso. Mas acontece. Acontece. Mas o bispo é para ter isso. Então, ele falou, o bispo é o pastor da igreja. Número 2, os presbíteros ou anciãos são subordinados ao bispo. Então, a palavra presbítero na Bíblia quer dizer ancião. Então, você pode ligar as duas coisas. É a mesma coisa. Inclusive, se eu não me engano, na ACF, a nossa Bíblia, às vezes você vê a palavra ancião, outras vezes você vê a palavra presbítero, é a mesma palavra. É uma pessoa que pode se tornar um bispo, etc. E tem vários anciãos. E através desse grupo você pode ter alguém que é o pastor. Os diáconos
subordinados a eles, os diáconos são servos na igreja, podem ser eleitos, devem ser eleitos segundo Atos 6, eles têm que ter certas qualificações, mas eles são servos, e quando não tiver mais uma certa necessidade, pode ser que quem é diácono não é mais diácono, e a igreja pode decidir isso, não tem problema nenhum nisso. Muita igreja tem um grupo de diáconos por 1 ano, 4 anos, e daí vai trocando, etc. Ninguém deve ficar, ofendido por causa de uma mudança dessa. É normal, tá legal. E daí tem o povo subordinados a eles. Então, o povo. Note que essa estrutura é basicamente a de uma igreja batista. Além disso, Inácio, ele não exaltou o bispo da cidade de Roma como superior aos outros bispos, algo que é importantíssimo para a formação da igreja católica e a aceitação de um Papa Supremo. Esse número 5 aqui, vou explicar um pouco que está aqui. Agora, esse homem, ele fala, tem bispo, presbíteros, diáconos e o povo dentro, presta atenção, da igreja local, ok? Então, dentro desse sistema eu estou bem, eu sou pastor ou bispo dessa igreja, beleza, tem homens aqui que são anciãos, que me ajudam e tem um certo tipo de autoridade, tranquilo, tem diáconos que podem servir, amém, tem o povo, perfeito, só que eu não posso ir para a Metodista Wesleyana e falar, olha, eu sou bispo dessa cidade. Ok? Eu não posso fazer isso. Esse Ignácio, ele não ensinava essa falsidade, mas, irmãos, vai chegar. Vai chegar. E nesse mesmo período da igreja, pessoas vão começar a falar, não, esse bispo é o bispo dessa região. E daí, com bispos com esse tipo de autoridade, mas qual é o bispo dos bispos? Ou seja, o Papa. Quem é o cara? Vai surgir. Nesse momento aqui, não. Olha aqui, número 3 aqui. Ignácio era o primeiro a usar a palavra católico. Católico, mas só no sentido de universal. A igreja católica não existia na época. Então, a palavra católico não é uma palavra ruim, quer dizer universal. Se eu falo no contexto histórico da palavra católico, eu estou falando sobre todos os crentes. Todos. Hoje, quando você ouve católico, você só pensa na igreja católica romana, essa igreja que tem o Papa e os padres, esse sistema, a missa, rezar, você pensa nisso. Mas Ignácio, antes da igreja católica, ele usava esse termo para falar sobre os verdadeiros cristãos em todas as regiões. Quem ensinava docetismo não fazia parte da igreja católica, no sentido dele. Ele falou, mas você está ensinando essa falsidade, essa falsa doutrina. Então, você pode dizer que você faz parte da igreja, ou seja o que for, mas você não faz parte da igreja católica, no sentido histórico de todos os crentes, não no sentido da igreja que existe hoje com esse nome. Então, quando ele falou isso, você falou, você não é cristão. Então, quando você quer entender de onde veio essa palavra católica, a igreja católica, era uma palavra comum, usada, e eles usavam para descrever a igreja no geral. Antes de ser martirizado, ele foi preso. Ele escreveu cartas de gratidão às igrejas que ele visitavam e pediu que os cristãos romanos não fizessem nada para salvá-lo do martírio. Ele queria se tornar pão puro de Cristo pelos dentes das bestas. Então, preso, falou, você não precisa fazer nada para me tirar daqui, eu quero ser martirizado, eu quero ser pão puro de Cristo pelos dentes das bestas ou dos leões. Então ele queria ir para o Coliseu e morrer por Cristo, para ele era uma honra. E muitos mártires morreram desse jeito nos primeiros séculos, para eles morrer igual a Cristo era a maior honra. Agora vamos para Policarpo, o martírio de Policarpo de Esmirna.
Ele era outro discípulo do apóstolo João, que se tornou presbítero na igreja em Esmirna. Ele era um homem de Deus, fiel à palavra, cujas pregações e escritos enfatizavam sã doutrina, especialmente em contraste com as heresias de Marcião e Valentino. Marcião ensinava que havia dois deuses, o do Velho Testamento e outro do Novo Testamento. Valentino era um dos pregadores principais do gnosticismo. Então, esse Policarpo, até agora eu gosto dele, né? Ele era apóstolo, ou discípulo do apóstolo João. Ele pregava contra certas falsidades, ele era fiel à palavra de Deus. Esse Marcião, ele tinha essa ideia que o Deus que você vê no Novo Testamento, ele é simpático, ele é bom, ele tem misericórdia, mas o Deus do Velho Testamento, ele é diferente, ele é maldoso, bravo, sabe? E daí ele falou, então tem dois deuses, um Deus do Velho, um Deus do Novo. Se eu não me engano, ele falou, a gente conhece o Deus do Velho pelos Escritos, mas nós não conhecemos o Deus do Novo, o Pai de Jesus. E tem gente hoje que ensina basicamente a mesma coisa, para falar que a Bíblia é uma coisa separada. E claro, a Bíblia não ensina isso, e nós vemos a misericórdia de Deus. Inclusive, vocês que estudavam o livro de Êxodo comigo recentemente, vocês viram muito a graça e a misericórdia de Deus para com Israel. Mas as pessoas falavam essas coisas, e Marcião, ele enfatizava isso. Valentino, ele enfatizava gnosticismo. Policarpo, ele escreveu aos Filipenses para animá-los a viverem vidas justas e fiéis. E claro, Paulo escreveu para eles também. Nós temos uma carta aos Filipenses no Novo Testamento. Ao ser queimado na estaca, Policarpo de Esmirna disse: por 86 anos eu o servi. Como então posso ter blasfemado contra meu Rei e Salvador? Prossigais com tua vontade. Ele foi queimado. Ele não negou Cristo, não adorou os deuses de Roma. Ele falou, não, passei todo esse tempo. O fato que ele passou 86 anos mostra para nós que não era que todo crente morreu. Lembra, tinha uma época de perseguições regionais e depois uma época de perseguição global ou do império mesmo. E mesmo assim, não era algo sempre, cada minuto. Passavam períodos de perseguição. Por causa disso, não somente tinha perseguição durante esse período, mas também tinham pessoas aprendendo o Evangelho e debatendo crenças e escrevendo apologias, etc. Agora vamos para o martírio de Justino Mártir. Justino Mártir, 165 ele morreu. Ele era o primeiro grande apologista, cujos escritos procuravam defender contra os ataques pagãos e ataques judaicos. Ele escreveu 2 apologias para refutar argumentos pagãos. Escreveu Diálogo com Trifão, o judeu, para refutar argumentos judaicos. Justino, que era um filósofo pagão, convertido para o cristianismo, procurava convencer até o imperador Antônio Pio I, porque ele, como outros apologistas, acreditava que Pio era um dos bons imperadores que poderia ser convencido do cristianismo. E tinha uns imperadores que eram ruins. Não deu nem para tentar conversar com eles, pelo menos ao entendimento deles. Tinha outros, eles perceberam, esse cara não é tão louco, dá para escrever algo para ele. Então, Justino, ele escreveu para ele. Pela história, parece que isso nunca deu certo. Mas eles tentavam influenciar. Eu não acho nada ruim em tentar influenciar políticos. Eu, pessoalmente, não acho nada ruim em você ser político. É só que, para você conseguir há tanta corrupção, você vai ter que ter um milagre para ser político e ser efetivo sem ser corrupto.
e influenciar outros. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, ele procurou influenciar por meio de escritos. A apologética de Justino Mártir servia como a semente de certas heresias. Ele utilizava alegoria excessiva para defender o cristianismo contra os judeus. Marca, por favor, na sua apostila essa palavra alegoria. Alegoria é algo usado muito até hoje. E há muito grupo que se desvia da Bíblia, fala que prega a Bíblia, mas às vezes se desvia da Bíblia porque interpreta a Bíblia de uma forma alegórica ou figurativa, então perde o sentido literal. Irmão, quando você muda o que a pessoa fala para outra coisa, você pode ensinar qualquer coisa. E Justino, atacado pelos judeus, ele usou a Bíblia deles, o Velho Testamento, ele falou, bom, mas aqui é isso. E eu sei que existe alegoria no Velho Testamento, a Bíblia ensina isso. Existem tipos, que é quando você vê algo no Velho, que representa algo no Novo. Mas quando você transforma o Velho Testamento inteiro para ser algo, uma alegoria, você perde a história da coisa. Você perde o que é literal. Moisés era uma pessoa de verdade, Jeremias também. O dilúvio é uma realidade. Tem muita pessoa hoje fala que os primeiros capítulos de Gênesis não são literais. Muita pessoa. Pessoas super conhecidas falam, não, mas é uma alegoria. E daí eles falam, então Deus usou a evolução para criar o universo. Porque quando você consegue falar que é alegoria, você pode falar que quando Deus falou sobre o primeiro dia, quer dizer o primeiro período, a primeira época de milhões de anos. E você já muda o que o texto diz, claramente. As pessoas fazem isso para poderem fazer o quê? Fazer amizade com o mundo e também manter a Bíblia na vida. Justino, ele infelizmente cometia esse tipo de erro. E ele deu a ideia de que as promessas para Israel, se tornaram as promessas para a igreja. A falsa doutrina que a igreja é Israel espiritual se chama teologia da substituição, ou supersessionismo. Nós não acreditamos nisso. Israel, a igreja é a igreja. Hoje, muito calvinista acredita que a igreja é Israel espiritual. Deus não tem mais planos para Israel. Mas quando você lê Romanos 11, o livro inteiro de Apocalipse, basicamente, pelo menos depois de capítulo 3, Deus tem um grande plano ainda para Israel. Mas ele, Justino, para se defender, para defender a fé cristã contra os ataques dos judeus, ele fala, não, mas Israel nem existe mais. Deus acabou com Israel. Eles perderam o templo, perderam a cidade de Jerusalém. Então as profecias, na verdade, não são sobre Israel, são sobre somente a igreja. Ele dizia que Isaías 1, versículos 16 a 20, fala do batismo cristão, e que o batismo produz o novo nascimento. Não é isso que a Bíblia fala. Não é a água que lava a alma, é o sangue de Jesus que lava a alma. Então, mas já existia isso. Hoje em dia, muita gente enfatiza o quê? Regeneração, como que é? Batismal? Ensina isso. Já aconteceu anos e anos atrás isso. Ele ensinava transubstanciação, provavelmente sem essa palavra. Mas é a falsa doutrina que os elementos da ceia do Senhor são o próprio corpo e sangue de Jesus. Então ele já começou a falar isso. Quando você participa da ceia, você está comendo literalmente o corpo de Jesus. Está na sua boca. Você está sacrificando Jesus de novo. Mas espera aí, calma, Justino. Não é o livro de Hebreus que diz que Jesus foi sacrificado uma vez por nós?
Você não precisa ficar sacrificando ele dentro da sua boca cada vez que você toma a ceia. E ele fala para nós, mas então por que você toma? Em memória dele, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, em memória da morte de Jesus. Ele utilizava o fato de que Jesus é o Verbo, João 1, para poder defender a ideia que o cristianismo é meramente a manifestação completa da revelação de Deus ao homem e que outros gentios, antes da vinda de Jesus, já receberam revelação limitada do Verbo. Vamos continuar, eu vou explicar isso, eu acho interessante a lógica dele. Ele disse que o Verbo foi revelado para os filósofos gregos Platão e Sócrates, homens que morreram séculos antes do nascimento de Jesus. Ele enfatizava que isso trouxe salvação para esses homens. Ele queria falar para o povo que criticava a fé cristã, nossa fé não é nada diferente, não é diferente do que a filosofia de Platão e de Sócrates. É o seguinte, Jesus sim, ele é a clara manifestação do Logos, ou seja, o Verbo. Ele é isso. Ele veio uma forma física, de uma forma física. Mas na verdade, Deus a qualquer momento se revela para ele quem ele quiser. E quando você estuda a filosofia de Platão, de Sócrates, você percebe, eles tinham conhecimento de um Deus só e moralidade e tudo. E na verdade, Deus revelou o Logos, ou o Verbo, para esses homens também. Então, o que nós temos somente é algo mais desenvolvido do que esses outros. Então, você não deve dizer que nós temos uma novidade. Não é uma novidade. Então, ele inventou essa coisa toda para defender a fé cristã, para defender o que nós acreditamos. Mas ele usou o quê? Uma falsidade, infelizmente. E com tudo isso, ele foi martirizado nos dias do imperador Marco Aurélio, e o nome mártir foi lhe dado depois. A palavra mártir, a propósito, quer dizer testemunha.